De acordo com o cronograma, a aula de hoje, a gente ia aprender a fazer um pouco de edição em imagens vetoriais, tá? Vocês estão vendo aqui QGIS? Tô vendo. Quem está falando Isis? Não, é Camila. Não apareceu nem. Tá aparecendo Então, o jardim. Outra pessoa entrou? Bom, então, esse jardim foi uma aluna que mandou o trabalho de curva de nível. Então, todos os projetos que você abre, eles vão ficando aqui, ó, na sequência, certo? Eu posso clicar aqui, duplo, ele já vai abrir o nosso projeto, que é o GEO 2020, semestre 3, né, que é esse semestre especial. Ou então eu posso vir aqui, ó, abrir, aí eu tenho que ir lá na pasta e buscar. Então tá mais fácil eu clicar duplo aqui e ele já abriu, ó. Então tá aí os arquivos que a gente estava trabalhando em aulas passadas, né? O arquivo de... Esse arquivo aqui é o arquivo de elevação, né? DEM, que a gente trabalhou na última aula para fazer as curvas de níveis. Os Bings, né? Bing voo, Bing aéreo e Bing com legenda. E o arquivo dos municípios, né? Clicar aqui, ó, aproximar para zoom. E o de rodovias e o da sede dos municípios. Bom, de acordo com o nosso roteiro, gente, para a aula de hoje, a gente ia fazer a parte de edição de dados vetoriais. Edição de visualização, edição de vetores, criação de novas camadas. Uma parte disso aqui, por exemplo, as propriedades de edição de visualização, muitas delas a gente já viu em outras aulas. Que seria isso aqui, ó. A gente vem aqui em propriedades, na parte de cores, né? Deixa eu abrir aqui, estilo. A gente mudar a gradação de cores, né? Então, a gente já andou trabalhando em aulas passadas com isso aqui. Aqui, no caso, eu estou mandando ele fazer por categoria, botar uma cor para cada estado. Classifica, ele bota uma cor para cada estado. Clica, ok. Então, tá aí. Mas hoje, mais especificamente, além de propriedades, que a gente já acabou adiantando, né, em outras aulas, tá dito lá da gente trabalhar com a edição, além de cores, a gente poder editar as camadas vetoriais, tá? Então, o que seria essa edição? Para a gente entrar em modo de edição, a gente vai usar essa barra de ferramentas aqui, ó. Exibir, barra de ferramentas, é a barra de ferramentas de digitalizar, tá? Se eu desmarcar, ela some. Exibir, barra de ferramentas, digitalizar, aqui está ela. Então, para mim editar uma camada, eu vou marcar a camada que eu quero editar, certo? Isso funciona para camadas vetoriais. E eu vou clicar no lápis, que é aqui, ó, alterar edição. Então, ele vai ficar com todos esses pontos vermelhos. Se a gente der um zoom aqui, ó, você vai ver que os pontos vermelhos é os nós, né? É os pontos que ligam o polígono, né? É quando você está criando um polígono, é os pontos que você clicou.
Como eu estou com o modo de edição ligado, certo? Ele tem aqui algumas opções. Uma opção é eu adicionar uma feição, certo? O que seria adicionar uma feição? O que, é que vocês acham que é adicionar uma feição? Uma opção aqui mais óbvia, mover feição. O que seria mover a feição? Eu clico aqui, ó, no mover, vou clicar aqui no município qualquer, ó, e eu movo ele de lugar. Estão vendo? Ele acabou que eu afastei ele de lado, movi ele de lado. Se eu não quiser salvar, aqui eu posso clicar em salvar a minha mudança, ou então eu posso parar a edição. Aí ele vai perguntar se eu quero gravar o que eu fiz ou se eu quero descartar, né? Ou seja, sair do modo edição sem gravar. O cancelar é continuar no modo de edição. Vai ver que eu apertei esse aqui. Então, eu vou desmarcar e vou dar descartar. Ou seja, eu não vou salvar a mudança que eu fiz. Então, continua o arquivo do mesmo jeito. Então, entrando no modo edição de novo, para a gente explorar mais possibilidades. Uma outra possibilidade é ferramenta de nó. Eu vim aqui, ó, clicar nesse nó e eu alterar a posição dele, certo? Aí, opa, eu estou mexendo no de cima. Mexer aqui no de baixo. Tá vendo? Ó? Eu clico no nó, ele fica marcado de azul, e aí eu posso arrastar ele. Eu posso também adicionar um novo nó, clicando duplo. Ele adiciona um nó na linha. Ou então eu posso clicar e apertar Delete, ele vai apagar o ponto. Ele vai apagando os pontos. Tá vendo? Ele vai apagando os pontos. Isso se chama edição. Com essa ferramenta de nó. Mais uma vez eu vou descartar, porque eu não vou alterar o mapa, né? Vou deixar ele aqui. E vamos para aquela primeira opção que eu perguntei se vocês tinham alguma ideia do que era. Adicionar feição. Suponha que um desses municípios aqui se dividiu, né? E agora é um novo município. Então, eu venho aqui, ó, adicionar feição, e eu vou clicar nesse novo município aqui, tá? Que vai ser criado. Terminal de um clique duplo. Opa, clico com o mouse da direita. Aí ele pergunta qual é o código. Porque lá na tabela ele tem esses dados, tá? Ok. Então, é como se na tabela ele fosse criar um novo município. Se eu vier aqui, ó, na tabela, quando eu estou com a edição ligada, tá aqui, ó, ele criou um novo código, 222, que foi o que eu acabei de criar. Quando eu estou com a edição ligada, eu posso também Carlópolis, né? Carlópolis, ou então Camilópolis, né? O nome do município. Aí sempre tem que preencher todo e seguir aquela linhazinha, né? Exatamente. Quando eu estou no modo edição ligada, ele permite também que eu edite a tabela. Então, para mim criar um novo município, ou eu posso fazer lá, né? Adicionando a nova feição e desenhando onde é que fica esse município, ou então eu vou adicionar aqui, ó, mais um, certo? No mapa, na tabela. Só que depois eu vou ter que fazer um desenho para associar esse dado que eu estou colocando com o desenho, entendeu? Então, eu vou
Eu posso parar aqui também, ó. Parar e vai perguntar se eu quero gravar. Eu vou sempre descartar, porque senão eu vou estar mexendo no mapa de municípios e não é a minha vontade de alterar o mapa, né? A não ser que eu encontre algum erro aqui. Por exemplo, uma coisa que geralmente esses mapas vêm errados. Deixa eu colocar eles, mudar aqui o estilo, certo? Deixar ele transparente, para mim olhar o BIM, para ver se tem algum erro, né, de localização. Então, propriedades, categoria, eu vou botar símbolo simples, preenchido. Eu vou pedir para colocar o preenchido transparente, deixar só a linha, né? Aplicar. E vou colocar aqui o Bing aqui por baixo. Opa. Bing não está querendo vir, é? Aí o Bing. Marcar aqui o Bing. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no município. Deixa eu ver aqui, Crato, Juazeiro e Barbalha. Ó, tá ok, porque tem alguns mapas de polígono que o município de Barbalha, eles colocam ele descendo aqui até a borda da Chapada, mas não, a divisa com o Rio Grande do Norte, com Pernambuco, aliás, ela é aqui no topo da Chapada. Tem uma baixa aqui, é como se fosse uma calha de drenagem que drena o município de Jardim. E aqui é o município de Barbalha. Cedro. Cedro Passa por lá. Cedro, né? E aqui é o município de Crato. Tem uns mapas que o município de Crato, ele desce para cá também, que está errado. Então, se tivesse errado, eu ia pegar aqui no mapa, aprontar aqui a canetinha e eu ia editar aqui o mapa do que fosse, né? Eu tenho que não só apertar aqui, tenho que apertar em nó, né? Eu tinha que vir aqui, ó, e afastar para onde realmente é a divisa do município, né? Tá certo? Eu poderia editar. Essa edição é praticamente a mesma coisa, tanto para polígonos como, por exemplo, para linha. Muda pouca coisa, viu, gente? Quando eu vim aqui, deixa eu marcar aqui, ele marcou a estrada, né? Deixa eu tirar o município, que está ficando muita coisa. Suponho que você está vendo aqui a BR, né? Vamos aqui ver a BR-116. Ó, tá vendo que, olhando pelo Bing, a BR tá certo ou tá errada? Deixa eu ver aqui. Deixa eu desmarcar e marcar. Tá certo, tá no local certo, né? Rodovia Santos Dumont é a BR-116. Eu vi essa outra aqui e fiquei confuso. Mas isso aqui deve ser alguma outra coisa aí. Uma estradazinha vicinal. Deixa eu ver só o Bing aéreo. Sem a legenda. Realmente. Tá aqui um caminhão, né? Ah, já sei o que é isso aqui. Isso aqui é um canal que tem do lado da BR. Esse mais aí que o Bolsonaro agora inaugurou, né? É, o canal. Então, vamos ver. Caso tivesse algum problema nessa BR, eu acho que tem um probleminha bem aqui, assim, nesse mapa da BR. Na divisa com Pernambuco. Deixa eu botar aqui os municípios. Tá o nome aqui dos municípios. Propriedades,
Isso aqui também você já sabe fazer, né? Colocar a legenda. Rótulo, rotular para a camada. Aí a camada eu vou colocar o nome do município. Tá aqui. Ok. Ok, é Jati, ainda é Ceará. Pena Forte, ainda é Ceará. Aqui é Salgueiro. Tá certo? Eu vou colocar o nome aqui na estrada. Vou rotular também. Mostrar a rota para a camada. Unidade da federação. Aplicar. Ok. Ó. Veja. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Vou dar um zoom para cá. Aqui, a CE vem o nome de Ceará. E aqui ela vai passar para o Pernambuco. E aqui é Pena Forte, ó. Cidade de Pena Forte. Deixa eu botar uma sombra para facilitar. Rótulo. Uma sombra, então um fundo. Vou aplicar para ver como é que fica. Pronto. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui é Pena Forte, Ceará. Aqui já está Salgueiro. dizendo que é Salgueiro. Como é que pode? Salgueiro tá dentro de Pena Forte. É só porque, não, é só porque ele, a legenda, ele colocou errado. Ah, é. Mas na hora que você atualiza aqui. Mas está tendo um probleminha aqui, ó, com o Tá Ceará. bem. Tá vindo aqui, Pernambuco aqui, parece que ainda está dentro de. Então, eu vou clicar aqui na edição e eu vou marcar aqui, ó, ferramenta de novo. Marcar. Opa. Estão vendo que eu cometi um erro aqui, gente, ó. Eu estava com o município selecionado e cliquei o lápis em município. Então, é como se eu fosse editar município. Eu não quero editar município. Eu vou desmarcar, marcar rodovias e vou clicar agora na edição de rodovias, tá? Às vezes o pessoal pergunta, professor, estou marcando aqui e não está acontecendo nada. Aí tem que ver qual foi a camada que você marcou. Tem que Tá? sempre lembrar, né, de olhar para ali. É. Então, eu estou marcando aqui, vou clicar aqui em Pernambuco. Peraí, eu vou fazer o seguinte. Fica muito ponto vermelho, eu vou desmarcar. Eu vou marcar aqui para selecionar, ó, esse botãozinho amarelo aqui, ou então o mouse. Eu vou marcar essa parte da rodovia que é do Pernambuco. Ó, se vocês notarem, ela está passando um pouco e ela está até um pouco fora de linha, né? Aqui a estrada, ó, ela está um pouco fora e ele já começa a chamar esse trecho aqui de Pernambuco antes, né? Ó. Começa a chamar isso aqui de PE antes, tá vendo? Ó, dentro do Ceará, aí esse trecho aqui, ó, é que ele chama de CE. Então, é como se tivesse marcado um pouco a estrada. Então, nesse caso, compensaria a gente tentar editar a rodovia. Então, para editar, eu deixo ela marcada, clico no lápis. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é uma tesoura. Eu vou cortar. Opa! Ele cortou o Ceará. Por quê, gente? Porque já estava marcada, né? Deixa eu voltar aqui. Editar, desfazer, ó. Aí ele voltou. Eu vou marcar essa partezinha aqui, que é muito estreita, né? Não tem nada. E eu vou apertar na tesoura
para recortar, ou então excluir logo. Que aí ele vai excluir da tabela, tá? Vai excluir esse trecho. Excluir. Aí eu vou pegar agora a ferramenta de nó. Vou clicar nesse nó aqui, ó. E vou alinhar ele para a estrada. Tá meio ruim, tá, meu Deus? Vou botar mais um aqui. Clica duplo, né? Ele adiciona mais um. Pronto, tá aí o nozinho. E agora eu vou ajeitar esse do Pernambuco, né? Ele tá meio torto aqui, ó. Alinhar mais a A parte de parte baixo. deixa eu ver aqui. Talvez compense eu marcar vários pontos aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Vou marcar vários pontos. Não deu certo, não. Editar, desfazer. Eu queria... Aqui é para adicionar mais uma linha, certo? Eu não vou adicionar mais uma linha. Queria dar uma movida nele logo, então eu vou de um por um, né? Talvez vai dar trabalho de um por um. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou marcar aqui e vou sair deletando esses nós. Tem ponto demais. Eu vou de ponto, não. Estou limpando aqui o número de pontos. Deletando, viu? Cliquei nos pontos, estou deletando. Opa. Deletei demais. Vou deletar isso daqui para cima. Pronto. Foi meio torta, né, minha estrada? Mas, enfim. Se vocês terem uma ideia. Às vezes, é muito difícil, ó, eu colocar um ponto e terminar o outro, certo? Sumiu a estrada, né? Porque quando eu dou muito zoom, ele some. Então, eu vou ela mais para cá. Às vezes, gente, é muito difícil eu acertar esse ponto aqui para ele cair exatamente igual aqui em cima desse, ó. Marcar esse para esse terminar e o outro começar. Estão entendendo o que é que eu quero dizer? Aí a gente acha que, pronto, acertou, né? Só quando você dá zoom, ó, você vai ver que um está num canto, o outro está no outro. Para você colocar exatamente um em cima do outro, o ideal é quando você clica aqui em cima, ó, ele marca o código, tá vendo? Ó, ele marca a coordenada. Então, o ideal é que você copie isso aqui, certo? Ctrl C, o X desse, certo? Aí você vem aqui no outro. Aí eu vou botar o mesmo X. Ctrl V.
e vou pegar o Y e vou lá no outro, ó. E vou botar o mesmo Y. Agora não é possível que esses negócios não estejam em cima do outro, ó. Tá bem certinho. Só ficou um pouquinho passando pro lado do Pernambuco, tá? Mas isso aí você pode ajustar. Você pode vir aqui em municípios e clicar na edição e ver um ponto aqui. Opa, cadê município? Aqui em edição, ferramenta de nó. Tem poucos pontos, né? É só eu adicionar um ponto aqui e aí eu marcar para o ponto do polígono coincidir com o ponto da rodovia. Estão entendendo? Então, uma das maneiras de fazer a edição é essa. O que é que vocês acham? Eu salvo essa mudança que eu fiz em rodovia ou deixo do jeito que estava? É melhor salvar pelo trabalho que deu. Então, vou salvar. Pronto. Então, para a edição... Ixi, travou. Então, é assim, gente. É um pouquinho trabalhoso, mas funciona, certo? Então, tá aqui, ó. Tá vendo que elas estão uma coincidindo com a outra? Vem aqui. Aqui vem... né? Aqui vem Ceará, e daqui para cá, Pernambuco. Você marcar aqui para marcar, ó, com rodovias aqui, aí aqui, ó. Aqui é o trecho do Pernambuco, e aqui é o trecho do Ceará. Ok? Edição de pontos. Também vocês vão ver que é muito parecido. Vou colocar aqui os pontos. Vamos... Vou desmarcar aqui desmarcar a rodovia. Vamos aqui no Crato Juazeiro de Barbalha, né, que a gente conhece. Morar onde diz? Crato Juazeiro ou Barbalha? Eu moro em Barbalha. Quem é que tá falando? Camila ou Luiz? É, Camila. Camila. Os outros Eu estão perguntei para ver se a Isis tinha chegado. Eles estão caladinhos. Nem no chat hoje. Uhum. Ó. Barbalha. Aí tá vendo o pontinho da cidade de Barbalha? Você acha que está adequado o ponto da cidade ser aqui? Marcando como se fosse a sede do município. Tá vendo, Camila, onde que tá? Tô vendo. Tá bem aonde aqui, hein? Tem uma curva, né? Vem. Eles botaram bem na estrada, né? Na entrada, na avenida que entra. Se eu fosse colocar o ponto... Eu acho que eles botaram porque tem a igreja matriz, né? Começa na matriz. Mas a igreja matriz, ela fica onde aqui nesse mapa? Não tem essa coisa. Quando você vem aqui, você entra, passa para cá, ela aí fica nessa baixa aqui, ó. Fica por aí. Ela é aqui, ó. Né? Mas ele botou lá na pista. Então, vamos lá. Sedes Brasil, eu marco Sedes e coloco alterar. Então, eu clico aqui no ponto, né, que eu quero. Aí eu posso deletar o ponto, cortar. Se eu apertar mover, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele vai mover todos que tiverem marcados, certo? Por exemplo, você tem uma nuvem de pontos, você marca todos os pontos, você aperta em mover, ele move todos os pontos. Mas aqui eu vou usar a ferramenta de nó, vou clicar nesse ponto, ó, ele fica vermelhinho, e eu trago só ele para cá. Ó.
Então, se a pessoa, por exemplo, for pegar essa coordenada aqui, ó, x e y, e for colocar no GPS, vai trazer ele para cá, para a praça, né, da Igreja Matriz, em vez de trazer ele aqui para a beira da pista. Ou então, acho que eles deviam, pelo menos, trazer para esse gerador aqui, ó. Vocês colocaram bem aqui, não foi? Quer ver? Deixa eu parar a edição e descartar. Ó. Vocês colocaram bem aqui que não tem nada a ver. Pelo menos se eles colocarem aqui, a pessoa tem a opção de ou vir aqui para esse bairro, ou descer aqui para o centro, ou continuar aqui no contorno, né? Era para ter botado ao menos próximo ao Marco Zero aí no centro. Eu vou mudar, vou clicar aqui em feições, certo? E vou trazer para cá. Que é bom também botar perto de uma estrada, porque o cara colocar no GPS um ponto, ele já vai trazer ele para cá, certo? Aí chegando aqui, eu acho que isso aqui é um posto de gasolina, né? O pessoal informa para onde é que ele se dirige. Aí tem logo 3. Uhum. Pois então, salvar. Tá salvo. Vendo que ficou aqui agora. Ele era aqui, né? Deixa eu ver aqui, Crato. Juazeiro. Onde é que eles botaram o ponto de Juazeiro? Botaram bem aqui no encontro da Avenida Carlos Cruz, né? Com aquela do trem. E Crato colocaram... naquela praça da Refesa. Colocaram ali como sendo o ponto do Crato. Então, tudo bem. Entendeu, Camila, essa parte? Certo. Entendi. Ok. Parar aqui a edição. Sedes, parar a edição. Parou. Okidoki. Bom, uma outra coisa que estava planejada para a aula de hoje é a gente trabalhar criando um polígono do zero. Por exemplo, aqui a gente tem esse de municípios, tem o de linha e tem o de ponto, que a gente buscou, né, na internet e tinha esses arquivos. Agora, imagine se eu tiver um projeto em que eu tiver que criar um arquivo de polígono, criar um de linha e criar um de pontos do zero. Como é que seria? Tem alguma noção? Não. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui projeto, vou pegar as propriedades do projeto, eu vou mudar o projeto para WGS 84 UTM Zona 24 Sul, certo? Vou deixar o projeto aqui, aplicar, ok. Note que agora aqui embaixo as coordenadas mudaram para coordenadas UTM. Por que eu coloquei em UTM? Porque quando eu criar o meu polígono, eu quero que ele fique com esse tipo de coordenada UTM. Qual é a vantagem de eu ter ele na coordenada UTM? A vantagem é que com esse polígono, ou esse desenho que eu fizer, as medidas dele vão ficar em metros. Então, se eu fizer um polígono, eu posso calcular o perímetro do polígono, eu posso calcular a área do polígono. Se for uma linha, eu posso calcular o comprimento da linha.
E se for um ponto, eu não vou fazer muita coisa, mas pelo menos eu vou ter a coordenada dele, o x e o y, certo? Então, eu vou criar um arquivo de cada, certo? Então, eu vou... Aqui é o mapa do Crato, né, do município do Crato. Aqui são os prédios do CCAB. Logo aqui, a gente tem o prédio do centro de eventos, né? E eu vou criar um arquivo de polígonos para delimitar o CCAB, certo? Então, vamos lá, começar a criação. Eu venho em camada. Se lembra que a gente vinha aqui, ó, adicionar, né, camada vetorial para abrir o arquivo. Agora, eu vou vir aqui, ó, criar uma nova camada. Aí ele vai perguntar se é uma camada de banco de dados, se é um arquivo temporário, né? Ou se é um arquivo shapefile. Eu vou dizer que é um arquivo shapefile. Note que tem também a opção aqui, ó, camada, criar nova camada, Ctrl Shift N. Então, se eu tiver aqui, Ctrl Shift N, ele já vem direto para esse painelzinho aqui, ó, nova camada de shape. Primeira camada de shape que a gente vai criar vai ser uma camada de ponto, linha ou polígono. Falei que eu vou criar uma camada de polígono. Qual o sistema de coordenada que eu falei que a gente ia usar aqui? Eu vou usar o WGS 84, zona 24S. Ok. Aí aqui, gente, nessa parte de baixo, ele, de padrão, ele já cria um atributo no banco de dados. Naquela tabela do banco de dados, ele já vai criar um atributo, que ele chama de ID. É um tipo inteiro e ele tem até 10 casas, né? Então, eu posso escrever um número até com 10 casas. Se eu não quiser ele, eu venho aqui e removo. Né? Se eu quiser, eu deixo. Qual o problema de eu ter alguma coisa aqui? É que toda vida que eu fizer o desenho da área, ele vai adicionar, ele vai sempre pedir esse ID. O ID seria tipo uma identificação, aí você pode botar 1, 2, ou então pode ser um código, um número, tá certo? Eu vou criar, na verdade, um outro campo aqui embaixo. Eu vou criar um campo que eu vou chamar de nome local. Então, nome. Para me dizer, por exemplo, quando eu criar o polígono, eu vou dizer o polígono aqui vai ser o quê? O CCAB. Aí, nome, aí eu vou dizer CCAB. Eu posso criar aqui um outro polígono para o centro de eventos. Aí, nome, centro de eventos. Vai ser, aí tem as opções aqui. De quando você cria um atributo na tabela, você pode criar esse atributo como um texto, como um número inteiro, que é o caso aqui, ó. Esse aqui é um número inteiro, como um número decimal ou como uma data, certo? No caso, eu vou criar ele como um texto, e ele está sugerindo 80, eu posso escrever até 80 caracteres. A não ser que fosse um endereço, eu deixaria com esse tamanho. Por exemplo, a rua que eu moro é Maria Nilde Couto, né, um nome grande. Mas, como não é endereço, é só um nome, eu vou colocar aqui 50, acho que ainda é muito grande. Qual o problema de eu deixar em 80? Porque se eu deixo isso aqui em 80, isso quer dizer que no banco de dados, mesmo que eu não tenha nada escrito, vai ficar aquele espaço de memória ocupando o banco de dados. Então, o seu arquivo de banco de dados vai ficar um arquivo maior, né? Porque ele tem aqueles espaços ali de caracteres naquele campo. E eu vou e adicionar
a lista. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu criar um novo atributo, ele vai me pedir o ID e o nome, certo? Deixa eu ver o que é mais. Eu acho que é só... Engraçado que ele não me pediu o nome do arquivo, né? Ele perguntou só se era polígono, a coordenada e quantos campos eu quero adicionar. Esses campos você pode adicionar depois também, tá? Na aula de edição de hoje, a gente pode ver em uma próxima aula, se não der tempo hoje. Então, vamos aqui. Ok. Aí ele vai perguntar onde que eu quero salvar. Aí eu vou salvar com o nome de meus polígonos. Mas podia ser outra coisa, tá? Tem alguma sugestão de nome, vocês? Não? Então vamos lá, salvar. Meus polígonos. Ele adicionou aqui, ó. Meus polígonos. Note que ele não desenha nada, né? Por quê? Se eu abrir a tabela de atributos, ó, marcando ele aqui, ó, e vindo aqui na tabela de atributos, não tem nada, só tem duas colunas. A coluna ID, que é aquele número inteiro, né? E a coluna nome, que é aquela que cabe até 50 caracteres. Mas não tem nenhum dado, tá tudo zerado, ó. Não tem nada. Por quê? Porque eu não desenhei nada, não criei nada. Então, para começar a criar, eu vou ter que vir aqui na edição, ó. Edição. Aí eu vou... um detalhe. Antes de eu começar a editar, deixa eu mudar a cor dele, porque ele está nessa cor verde. E se eu começar a desenhar... Não, deixa aí na cor verde, então. Eu ia deixar ele transparente para facilitar o meu desenho, mas deixa aí, deixa quieto. Então, vamos lá. Para mim começar a desenhar, eu vou clicar aqui na edição, né? E vou aqui, ó, adicionar uma feição. Aí eu vou começar a desenhar aqui, ó, a área do CCAB. Note que ele fica um vermelhinho, ó, claro, certo? Aí vai pelos nós. Hum, Vai colocando os nós. é, adicionando os nomes. Posso clicar no botão do scroll do mouse, que é a bolinha, aperto e puxo ele para cima. Para mim poder fazer um desenhozinho legal, né? O desenho é torto. Boto um aqui no final, né, na ponta, aí venho fazendo outros aqui. E é porque eu nem bebo, viu? Eita, professor, não precisa beber não, hein? O café. Ah, é, o café, eu tomo. No dia que acabar café, é uma confusão no serviço público, viu? Ó, gente, estão vendo que aqui se eu puxar ele vem o desenho para cá, né? Pronto, cliquei com o mouse da direita e dei um nome CCAB. Tá aí, ó. Criou meu desenho, meu polígono. Se eu vier na tabela, aí ele preencheu, ó, CCAB. Certo? Posso clicar em salvar ou eu posso já começar a desenhar outro. Posso até fechar a tabela, não tem problema, tá? Vou desenhar aqui o centro de eventos. O que é que vocês acham? Eu desenho o centro de eventos só o prédio ou desenho aqui o estacionamento todo? Adicionar um novo, hein, gente? Desenho aqui, vocês estão falando.
Vou desenhar com tudo. A área que ele ocupa tudo. Mais aqui. Voltar. 2. Centro de eventos Cariri. É centro de eventos do Cariri ou é centro de eventos do Cariri? Eu acho que é Du. Centro de eventos Cariri. Eu botei um E a mais aqui, ó. Suponha que eu vou deixar aqui com E errado, né? Ok. Criou. Veio na tabela. Ah, pai, botei aqui um E a mais. Não tem problema. Você clica duplo, ele permite você editar a tabela. Por que ele está permitindo eu editar a tabela? Aliás, é centro de convenções, né? Centro de convenções do Cariri. Centro de convenções. Esse é aqui que eu tinha digitado errado de propósito, né? Então, pronto. Ó. Consegui editar. Salvar. Deixa eu aumentar aqui essa CCAB. Opa, ainda ficou errado aqui. Centro. O que é isso? Eu mudei, salvei. Não sei. Centro de Convenção de Cariri. Salvar. Você tem que sair da aba. Eu acho que é porque eu cliquei salvar sem sair. Você tem que sair para ele aceitar a mudança. Certo? Então, assim você vai adicionando. Se notar que ficou um pouco errado aqui, ó, não tem problema. Não já está com a edição funcionando? Eu venho aqui em ferramenta de nó e vou alterar um pouco aqui, ó. Puxar para cá. Adicionar mais um aqui. Pronto. Tá aí o CCAB, tá aqui o Centro de Convenções do Cariri. Dúvidas ou posso parar por aqui, Paulinho? Vai ficar gravado também, né? Oi? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Vamos trabalhar um de polígono, tá? Vou apertar aqui salvar. Pronto. Tá aí meus dois polígonos criados. Vamos colocar um de, de linhas, tá? Criar um de linha. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui. Vocês já sabem me dizer como é que eu faço para criar um de linha? Eu vou seguir a orientação de vocês. Como é que eu faço? Clicar onde aqui? Para criar uma camada vetorial de linhas. Hein? Camila? Pode me ajudar? Eu acho que é como o anterior aí. Começa pelo
pela quinazinha ali. Qual? Eu clicar onde aqui, cara? Mais nessa pontinha da esquerda. Aqui? Não, no mapa. Clica aqui? Mais assim. É. Como é que é? Faz para criar uma camada. Ah, ó, ela falou aqui no chat. Falou o quê? É que o áudio tá baixo. Assim, tem como melhorar o áudio. Ai, não sei se eu consigo, não. Deixa eu ver se eu aumento aqui o áudio. Eu falo um pouquinho mais perto. É, pronto aí. Melhorou? Agora vai, hein? Ah, Pra mim tá normal que eu tô de fone. eu também estou de fone. Mas eu estava me ouvindo, né? Não sei. Então vamos lá. Eu vou em camadas. E agora? Camadas. Seguir. Criar nova camada, né? Isso. Criar nova camada. Agora lê. Arquivo, shape. Aí vai ser uma camadinha, De linha. né? Eu vou mudar aqui para 32724, que eu quero que fique em metros, né? O UTM. Ok. Podia ser o Sirgas em UTM também, tá? Vou deixar esse ID. Não, vou tirar ele. Certo? Só para vocês verem um pouco diferente. E vou colocar aqui sugestão de nome da camada. Tá aí, linhas 1, linha 1. Tá local. E vou deixar texto com tamanho de 30. E vou adicionar aqui, ó. Então, só tem essa camada aqui. Ok. Eu vou botar aqui o nome, chamar Minhas Estradas. Salvar. Alguém fecha aí o microfone, tá dando um barulhinho de vento. Minhas Estradas. Tá aqui Minhas Estradas adicionado, né? Aí, para mim começar a criar feições nela, porque tá salvo, tá? Na pasta. Se você for lá na pasta, tá salvo esse arquivo, Minhas Estradas. Mas se eu vir aqui na tabela, ó, não tem nada, certo? Só tem esse local aqui que não tem nada. E não tem nenhum desenho, não tem nenhuma feição. Para mim colocar a feição, eu vou aqui na edição e venho aqui, ó, adicionar uma feição. Então, eu vou fazer essas estradas internas aqui do CCAB, ó. Tem uma estrada que vai circulando aqui, uma estrada que vai circular, o CCAB. Clico com o mouse à direita. Eu vou chamar local, estrada interna do CCAB. Criou, esse azulzinho aqui. Tá vendo? Vou criar uma outra aqui. Essa estrada aqui que traz da pista até o CCAB. Certo? Chamar ela de contorno CCAB. Adicionar uma outra.
e clico duplo. Contorno CCAB. É criada outra estrada. Tem sugestão de alguma outra? Parar por aqui, então. Para mim parar, salvo e para a edição. Se eu abrir a tabela, né, tá aqui com minhas estradas marcadas, tem aqui dois locais, ó. Estrada interna do CCAB, contorno CCAB. Se eu clico aqui, ó, ele marca a estrada, ó. Estrada interna do CCAB, estrada em amarelo, ó, o contorno para chegar no CCAB. Certo? Desmarcar aqui a seleção. Ok? Então, posso botar aqui meus polígonos, ó, e as minhas linhas, ó. Vamos criar um arquivo de ponto. Que ponto vocês gostariam de colocar? Como é que eu faço para criar agora um shape de pontos? Camila? Isis? Quem mais está aqui? Tem um menino também. Vinícius? Camada nova. Tem Vinícius. Oi. Como é que eu faço para criar uma camada agora de pontos? Diz aí, Camila. Nas camadas, adicionar, né? Adicionar. Aí não Não sei. deu certo. Não, deixa eu olhar aqui. Camada. Vamos lá, alguém me ajude. Adicionar camada, né? Ou criar? Tô na dúvida. Criar. Adicionar é quando ela já está criada. Sei. Adicionar é quando ela já está criada, você vai só abrir ela aqui. Você está adicionando ela aqui, ó. Você está adicionando ela aqui. Agora, quando ela não existe, você tem que criar. Tá? Então, vocês vão criar. Agora, a gente já criou uma de polígono, já criou uma de linha, vamos criar uma de ponto. Mais uma vez, sistema de coordenada, eu vou colocar o 24S. Tem. Ok. Eu não vou colocar nome, vou deixar só o ID, tá? E... Ok. Eu vou chamar essa camada de árvores. Vou tentar criar um mapa mapeando as árvores que tem aqui no entorno. Salvar. Criou aqui a camada árvores. Eu vou mudar o símbolo dela, ó. Vou criar essa estrelinha, certo? Na cor verde, né? Bem forte. Aplicar, ok. Então, foi criado, mais uma vez. Na tabela, não tem nada, só tem esse D, mas não tem nenhuma feição ainda. Para mim começar a adicionar feições, como é que eu faço? Mesmo processo das outras, como é que eu faço agora? Não tem nada ainda. Eu criei esse novo arquivo, mas não tem nenhum dado nele. Então, eu vou ter que entrar com ele em edição aqui, ó. Alternar edição. Aí vem para cá, ó. Adicionar uma feição. Então, aqui tem uma árvore.
Vai ser a minha primeira árvore. Ok. Aí ele adicionou um pontinho. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Tem árvore aqui para Dedéu, hein? 7. Eu acho que essa aqui ele não criou, a sexta. Sexta. Não deu ok. 8. 9. 10. Eu vou parar por aqui, viu, gente? E 10 pontos de árvore. Poderia fazer todas, né? Marcar todas. Mas vou parar por aqui. Então, salvar. Depois você pode continuar. Como é que eu faço para continuar? Tá parado aqui, ó. Eu só clicar em edição e vir adicionar mais, tá? E editando, já tá pronto, né? Já tá pronto. Aí eu só faria, posso parar e continuar depois. Como também eu posso, a qualquer momento nos meus polígonos, vir adicionar mais polígonos. Então tá aqui os 3 arquivos criados hoje, ó. Vou marcar os outros para a gente ver eles melhor. Tá aqui o arquivo da linha, né? Deixa eu botar esse... Por que esse minha estrada eu não estou vendo aqui por cima? Engraçado. O rodovia está por cima, mas não consigo ver. Acho que é por causa da cor aqui. Deixa eu mudar a cor. Tá vendo? Então tá aqui. Posso até botar a legenda aqui, ó. Propriedades. Rótulo. Mostrar o rótulo para o nome. Aplicar. E o Centro de Convenções de Cariri. CCAB. A estrada, né? De contorno para chegar no CCAB. E a estrada interna dentro do CCAB. E as árvores que tem aqui próximo. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Conseguem fazer uma atividade dessas? Eu vou marcar a atividade e vou deixar o prazo para outra semana, tá? Porque hoje já é sexta, né? Ficaria muito conturbado para vocês fazerem. Então, seria praticamente vocês criarem um arquivo de polígono, criar um arquivo de linha e criar um arquivo de ponto, tá? Ou vocês querem fazer um videozinho mostrando? Acho que é melhor só criar. É melhor só criar, então. Então, vou criar e aí vocês pegam os 3 arquivos, né? No caso aqui é os meus polígonos, as minhas estradas e as árvores, juntam todos eles num pacote só e coloca para fazer zipar, né? Zipar que eu digo é compactar, tá? Pega os 3 arquivos, se lembrando que cada arquivo desse, se você vir aqui, ó, no cada arquivo desse, ó, árvores, ele tem 5 arquivos. Meus polígonos, ele tem 5 arquivos. Cada arquivo desse, ele cria 5 arquivos, tá? Um é a projeção, o outro é os dados do QGIS, que aqui é específico QGIS, o outro é o shape, o outro é o desenho, o DXF, e o outro é a tabela com os dados, tá? Então, vocês têm que
pegar todos os 5 de cada, né? Vai ser aí o quê? 15 arquivos, compacta eles e manda na atividade. Entendido? Agora eu já tô achando que é melhor o vídeo. Vai dar certo. Não, mas você vai criar eles, é só compactar e mandar. Não Não tem sei. problema não. Aham. Já mostrei como é que é dito aqui. Gente, alguma dúvida? Eu acho que a aula de hoje era mais para fazer essa parte. Mostrar como que eu posso editar tipologias, como que eu posso criar e como que eu posso estar mexendo nas propriedades para ver a questão de cor, que eu, inclusive, já tinha até adiantado em outras aulas. Vocês têm alguma outra dúvida que queiram tirar ou querem... tem curiosidade de mais algum item nessa parte de vetor? A próxima aula, semana que vem, na segunda, é feriado, né? É É feriado. feriado de Nossa Senhora. E aí, Aparecida e Dia das Crianças. pronto. Na outra semana, ia ter um tópico, tratar mais especificamente da parte de sensoriamento remoto, de raster, que inclusive vocês já viram um pouco de raster nos modelos de elevação de terreno. Mas eu ia dar a parte de raster quando você usa para fazer sensoriamento remoto. Como eu tenho bastante material de sensoriamento remoto, eu acho que, como não vai ter a aula presencial, é melhor eu colocar o PowerPoint, eu explicar algumas coisas, deixar lá, que aí vocês podem fazer em algum momento essa aula virtual, né? Para não perder Dá, a hora. Hum? dá certo. Uma aula ou algum vídeo que já Aí eu esteja ia, pronto. aí eu ia, aí eu vou já adianto que aí a gente não tem a aula presencial, mas vocês ficam com material virtual para vocês seguirem durante a semana. E aí eu só ia adiantar essa parte de assessoramento antes de a gente fazer mais atividades com vetores. O que é que a gente poderia ainda fazer em vetor? Trabalhar, né, o banco de dados, né? Por exemplo, aqui o banco de dados só tem dois atributos, que é o ID e o nome, né? Mas, por exemplo, um banco de dados desse aqui de municípios, ó, a tabela é enorme, né? A tabela É tem mais completo. 5.563 municípios, né? Ó, vai Né? desde o zero, né? E tem também várias colunas, ó, código de IBGE, código, unidade federal da meso, nome da mesorregião, código da micro. Por exemplo, tem várias coisas. Aí, uma das coisas que a gente era aprender era como buscar dados aqui na tabela, né? Ou então, como fazer marcação de feições aqui usando o vetor, tá? Aí seria uma outra aula que eu acho que a gente pode fazer isso na última semana. E também a questão da gente fazer geoprocessamento com dados vetoriais, que vem aqui, ó, em vetor, ferramentas de geoprocessamento, certo? Seriam essas ferramentas? Seria de interseção, buffer, união de vetores. Aqui pelo desenho dá para você ter mais ou menos uma ideia do que seria recortar, diferença, dissolver, eliminar. Então a gente trabalharia isso aqui na última semana e na próxima semana a gente trabalharia mais a questão de imagens. Tá certo? Pode ser assim? Pode ser. A turma da gente agora são quantos, professor? São 4. Ah, São 4. Tem 3, né, aqui.
Para Tem. você, Isis e Vinícius. O senhor tá com Tá duas. faltando o Ramon. Aí na quinta, é outro feriado, é? Ou foi antecipado? Tô sabendo, Você não. Sei sabe que tem dizer? os professores, né? É, Dia dos Professores. É, em alguns locais, eles estão antecipando Na terça. para terça. Vamos combinar de deixar a aula no horário normal, quinta-feira, Na tarde. de 2 às 4. Duas às quatro. Aí a gente tira as dúvidas, vê o que é que vocês conseguiram fazer dessa atividade, e a gente dá uma aula para ver essa parte de vetor. E recomendo que vocês não perdam a aula, que se for possível, vai ser uma aula para a gente fazer duas coisas que a gente pode estar fazendo com o vetor. A questão de georreferenciamento, por exemplo, você pegar uma imagem que ela não é georreferenciada, como que você georreferencia ela, e você pegar uma imagem e tentar classificar a imagem, certo? Tentando identificar características na imagem. Por exemplo, se na imagem tem um corpo de água, e aí você quer identificar aonde que tem água na imagem, né? Nessa imagem de satélite. Então, seria uma característica de classificação. Alguém ia falar alguma coisa? Não, tá ok. Aí outra coisa, assim, também, o material o senhor pode ir adiantando, que aí quando a gente vai entrar na aula, a gente vai entrar mais familiarizado também com É, a tá aula, né? certo. Não, Já eu facilita também. vou, eu vou postar esse material de raster para a próxima semana. Aí a gente faz as atividades. Aí na última semana a gente volta com vetores para aprender a fazer busca, mexer no banco de dados e trabalhar com a parte do geoprocessamento em si, que é, por exemplo, você unir duas feições, fazer interseção, fazer diferença. Perfeito. Tá certo? Ok. Gente, se não tiver dúvida, eu acho que a gente pode até terminar mais cedo a aula. Vocês disseram que não tem dúvida, né, dos trabalhos que foram passados. O trabalho, eu coloquei um arquivo, certo? Aqui. Deixa eu ver, cadê? Eu coloquei aqui, ó, um arquivo, uma lista de cidades. Não sei se vocês já viram. Camila, a cidade é Aiuaba. O Ramon, Sairo. Cadê o Vinícius? Tu já viu tua cidade, Vinícius? O Vinícius tá lá no terceiro. Já fiz. Tá no Já fez, começo. né? Jucás e Isis, Pio Nono. Pio Nono é no Piauí. Aí, já fez, né, Vinícius? A Já eu e atividade Ramon. é parecida com aquela da aula passada. O vídeo da aula passada tá lá na plataforma, tá aqui, ó. Atividade. Aula, terceiro módulo. Tá aqui, ó. Aulas. Tá aqui que na verdade nem é sexta aula, é quinta aula, né? Tá aqui o vídeo, aí no vídeo eu explico como fazer essa curva de nível. Mas tem também isso aqui dentro dessa atividade em si. Tem um videozinho aqui, um PowerPoint, em que eu vou falando aqui no YouTube, e tem um PDF, caso você queira ir parando ponto a ponto, né? Ó, aí ele diz aqui, primeiro, adicione o arquivo do DAM, adicione o arquivo de shape da camada, crie um novo shape. Aí você vai perguntar, como é que eu vou adicionar o shape só do município? Lá na aula eu mostrei como é que eu fiz. Eu vim aqui, ó, marquei o município que me interessava,
Aí mandei, clicando aqui na imagem, tá, ó, vou mostrar aqui. Vou aqui municípios. Eu clico aqui no município que me interessa, ó, usando esse marcador aqui, ó, pode ser Juazeiro. Aí eu venho em municípios e mando salvar como. Aí eu dou o nome, né, do município aqui, Juá, salvar. Escolho o sistema de coordenada, que geralmente é o mesmo sistema de município, e eu marco, muito importante você marcar isso aqui, ó, salvar somente a feição que está selecionada. Quem é que está selecionado? Juazeiro. Então, ele vai salvar só o município de Juazeiro. Dou OK, ele já vai criar aqui o município de Juazeiro. Vou fazer aqui só para mostrar para vocês. Aí, ó. Criou já. Tá vendo? Desmarcar. Então, tá aqui o município de Juazeiro criado. Certo? Aproximar para a camada, tá o município de Juazeiro. E aí você vai continuando ali, olhando cada uma das opções, né? Aí depois eu corto, porque esse DM ele é muito grande, aí eu corto ele só para o tamanho do município, né? E venho aqui na parte de extrair, aqui é cortando, né? Ei, Criar o professor, contorno. mas só dá certo nessa tua Oi. versão aí, 2.14. Eu tive que apagar que eu baixei e baixar essa daí. Na outra também dá certo, porque às vezes dá. Se você ver no vídeo da aula, na primeira vez que eu fiz, deu erro. É porque às vezes dá um pouquinho de errado, alguma coisinha que a gente mexe, ou o sistema de coordenada está errado, alguma coisinha. Mas é para dar certo na outra. Agora, dizer que a versão nova, ela dá muito problema, dá muito erro e trava, por isso que às vezes eu uso as versões mais antigas. Ok? E aí depois você bota um sistemazinho de cor, né? E bota o rótulo e me manda. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra aqui por hoje. Tem a pergunta no Tá chat aí. certo? Ei, professor. Qual é a pergunta? Aí eles A pergunta? perguntam, né? Se tiver dúvida fazendo, manda para onde? Qual o meio que responde? O pessoal coloca as dúvidas aqui, ó. Na hora que está fazendo, Uma pergunta particular, né? por exemplo, Comentário particular. pessoal, ou então bota aqui no mural, ou no mural ou dentro da atividade. É Na melhor no outra mural, turma, tem muita gente que pergunta aqui. Na atividade, ó, tem muita gente que pergunta, ó. Na atividade, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, ela bota um comentário aqui, ó. Esse arquivo DM, sim, está no Google Drive, entendeu? Quando manda isso, vai para dentro do meu e-mail, tá? Por exemplo, Vinícius mandou aqui uma, né, Vinícius? Ah, ele aceitando aqui. Deixa eu ver aqui. Vai para dentro do mural aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, vem assim. Professor, deu certo abrir? Ela está perguntando se deu certo eu baixar aqui o arquivo de curva de nível. Adicionou um comentário dentro de curva de nível. Aí eu clico aqui e ela vai direto para dentro da pasta para responder. Certo isso? Mais alguma pergunta? Ó, ela mandou aqui o arquivo zipado. Ó.
Mais alguma pergunta? A próxima atividade vai ser vocês criarem, né, esses arquivos aqui, ó. Ponto, linha e estradas. Ok? Podemos encerrar então mais cedo? Se não, se tiver alguma dúvida, a gente fica. Cadê vocês? Vamos aqui. Tem outra pergunta aí no chat? Porque a gente tá sugerindo até fazer um grupo, já que a gente é pouca gente. Ah, eu não sei. Pois cria um grupo. Cadê o número da galera Pois pode criar um grupo. Eu não conheço ninguém. Já botei o meu. Botei os números aí no chat. Aí quando terminar a disciplina, a gente acaba o grupo, né? Porque tem É, tanto grupo que a gente participa que não é. tem hora que dá um nó. Cada semestre é 500 grupos, cada cadeira, né? Uhum. Pô, gente, vocês querem ligar o vídeo para me ver vocês? A gente encerrar. Tem alguma pergunta? Senão eu posso parar a gravação. Posso parar a gravação? Posso parar a gravação ou não? Pode.